Bom dia, amados. Mais uma vez, para aprendermos da palavra do Senhor, sempre iniciando agradecendo a tua audiência aqui conosco, a tua participação conosco. Se possível, em nome de Jesus, que você envie esse link para os seus amigos, para aqueles que você entende que gostariam de assistir essa aula, para aqueles que você entende que gostariam de participar conosco. Portanto, se possível, envie não só nos grupos da igreja, mas se você tem um parente que tem Facebook, manda para ele, envia para ele. E caso não tenham Facebook, se eles quiserem, lá no YouTube a gente tem uma página lá também que a gente disponibiliza depois as aulas aqui do Ministério Chama, tá bom? A página que consta exatamente com o meu nome lá, né? Eric Bacelli, e vocês podem acessar também a aula posteriormente para aqueles que não têm Facebook e não conseguem acessar as aulas em si por esse Facebook. Amém? Vamos orar? Pai, queremos abençoar esse instante e pedir a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Creio que o Senhor é um Deus, Senhor, que tem renovado, Senhor, as nossas fontes, tem renovado o nosso espírito, Senhor, e por isso te damos glória, Senhor. Te damos glória porque sabemos que o teu Espírito é aquele que nos conduz, é aquele que transforma as nossas mentes, Senhor. Repreende, Senhor, todo mal, toda confusão, ó Pai, toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, para que a absorção dessa aula possa ser a mais plena possível, Senhor. E da mesma forma, Senhor, que eu consiga transmitir da forma mais plena, Senhor, de maneira que cada um receba do Teu Espírito, Senhor, a palavra viva, eficaz, que transforma, que renova, que edifica, em nome de Jesus. Amém, amados? Na semana passada, seu pastor Bacelli aqui iria falar de Esmirna, né? E começamos a falar da tecnologia 5G, só que a tecnologia 5G tinha tantos detalhes, tantos comentários. Agradeço o retorno dos irmãos que gostaram da aula, dos irmãos que falaram, puxa vida, pastor, que bacana, agora pelo menos a gente tem uma ideia, né, sobre o que seria esse 5G, né? Agradeço quem enviou os vídeos, mas hoje nós vamos entrar propriamente dito então em Esmirna, ok? Pastor, o que era Esmirna? Uma das 7 igrejas e também das 7 cidades da Ásia Menor que nós vamos tratar. Antes disso, vale mencionar algumas coisas, né? Uma delas, um irmão me mandou um vídeo, né? Já agradeço desde já o irmão, sobre a fusão de uma série de empresas, né, de automobilísticas, né, a Fiat, a Jeep, e a sugestão seria, pastor, isso também tem relação com os fins dos tempos? Sim, né? A tendência agora é com que essas empresas menores, elas se diluam, elas acabem sendo abargadas por essas grandes empresas. E por quê? Porque nós temos que entender que na chegada do anticristo, ele vai precisar comandar. E para ele comandar, ele precisa com que as pessoas tenham o mínimo de independência possível, ou, se possível, nenhum tipo de independência. Então você vai perceber que esse coronavírus, por exemplo, se você vai visitar a Itália hoje, ele acabou destruindo, esse período em que nós ficamos de recesso, uma série de restaurantes pequenos
que se encontravam lá na Itália, que eram restaurantes familiares, que tinham um movimento muito grande. E daí você vai falar, mas o que isso tem de relação? As pessoas vão perdendo a sua independência, o seu direito de escolha. Em compensação, grandes empresas, grandes poderios econômicos, sejam eles da parte de automóvel, seja eles da parte de eletrodomésticos, ou seja, eles vão se unindo, formando, de repente, um grande representante da área de automóveis, um grande representante da área de eletrodomésticos, um grande representante da área de informática e assim por diante. Por quê? Porque esses cabeças, geralmente, esses que têm um grande poderio, já estão conectados à ideologia, então, da nova era. Então, de fato, para quem perguntou, e até como curiosidade para aqueles que estão chegando agora, a tecnologia 5G vai trazer alguma influência? Vai. Mas, pastor, a fusão de empresas tem relação também? Tem relação também, né? Curiosamente, eu nesta noite também, e quero contar para vocês, sonhei novamente com o arrebatamento, né? Nesse sonho, para você ter uma concepção, eu já tive 5 outros sonhos de arrebatamento, mas nesse o Senhor trabalhou diferente. Ele trabalhou como se eu visse de fora o arrebatamento, não como nas outras oportunidades que eu me via sendo tomado, eu me via sendo retirado da terra, mas eu recebia parte dos meus familiares em casa, e nessa parte dos meus familiares que vinham me visitar, eles chegavam aqui com um caminhão. Eu até achava um pouco diferente isso, né? Porque eles teriam vindo com um caminhão para me visitar, um caminhão muito grande, né? E na parte de trás do caminhão estava como se fosse toda uma estrutura deles, né? Como se fosse uma mudança, alguma coisa assim. E eu, por eles serem de outra cidade, imaginava que eles estariam mudando para minha cidade, Sorocaba. E eu olhava para alguns deles, né? Mais especificamente uma prima minha, eu via ela com braços muito fortes, né? Como se fosse de quem pratica musculação, halterofilista. E eu olhava e falava, nossa, mas que diferente, ela está muito forte, né? E de repente, quando dava mais ou menos 1h da tarde, eles diziam que iriam retornar, e eu dizia, poxa vida, mas vai retornar agora? Dá para vocês ficarem até mais tarde, né? E eles diziam, não, eu não posso ficar até mais tarde, né? A gente precisa ir. E quando eu bati o olho, eles subiam na caçamba lá do caminhão, era um caminhão aberto, daqueles que ele tem uma madeira, né? Mas a parte de trás dele é toda aberta, né? E em cima desse caminhão, para vocês terem uma ideia do porte dele, havia um outro caminhão, né? Desses caminhões baú, e fora uma série de materiais que haviam lá. Eu sei que eles tomam a frente então desse caminhão e ficam todos ali, né? E quando nós vamos se despedir, eu vejo eles começam a subir, a serem arrebatados, e o corpo deles, como numa fração de segundo, parece que são tomados de um brilho, como de um fogo da cor meio alaranjada, e eu vejo eles como se estivessem com as mesmas roupas em si, né? Mas subindo com fogo no corpo, que era um fogo alaranjado, um fogo no tom laranja, né? E ali eu sei que Deus começa a falar comigo, que o meu coração começa a bater tão forte pela emoção, que a sensação que eu tinha é que eu não conseguia entender como eu estava vivo, porque o batimento cardíaco no sonho parecia que tinha ido, para vocês terem uma ideia, tipo 2.000 batimentos por minuto, né? Então aumentou em muito, era um disparo enorme no meu coração,
E o que eu posso tirar disso é que, mais uma vez, o Senhor está falando que o tempo dele está breve. E por que eu digo isso? Porque uma dessas minhas tias está hoje com 79 anos, né? Recém-completados em junho. Então, veja, se eu conseguir visualizá-la nesse arrebatamento e se Deus entregou este sonho da forma como será, nós calculamos que uma pessoa com 70 e poucos anos, 79 anos como ela, por mais que viva talvez 15, 20 anos que seja, isso não é algo tão distante, né? Pela média que nós vivemos aqui na Terra. Então veja que Deus está dizendo que é próximo. Pastor, quanto tempo é esse próximo? Não sei te dizer, né? Ninguém sabe dizer. Mas a verdade é que todos os irmãos que têm nos enviado vídeos, eles estão dizendo: pastor, olha, tudo que você está falando, todas as atualidades que o Senhor está colocando, tem relação. Eu vi um outro vídeo, pastor, que vai no mesmo sentido. Eu vi uma nova atualidade que fala também sobre esse mundo globalizado. A BBC não para de falar. O BBC é um canal, né, inglês, bem conhecido, não para de falar sobre a nova ordem mundial, sobre a instituição da nova ordem mundial. Então, vejam, não está muito longe. Então, se eu pudesse falar para vocês, não brinquem, ok? Não está longe. Eu creio muito, mas muito mesmo, que nós somos essa geração, ok? Eu acho difícil, pelo menos quem tem a nossa faixa etária aí, ou menos, não passar pelo arrebatamento, né? Mas a Bíblia nos ensina a estar pronto a todo tempo. Pastor, e se acontecer de não vir na minha geração? Não importa. Isso significa que você morreu antes. Isso significa que você teve que estar preparado até mesmo antes daqueles que foram arrebatados. Amém? Então vamos iniciar a aula propriamente dito. Vocês vão se lembrar que não na semana passada que nós falamos sobre o 5G, mas na semana retrasada nós começamos a trabalhar as 7 igrejas e na outra semana ainda nós demos uma boa introdução. Mas só para que vocês lembrem, eu notifiquei vocês dizendo o seguinte, que nós tínhamos uma coisa que se chamava Ásia Menor, ou em algumas visões, Anatólia. Era uma expressão usada naquele tempo para essa região. Nesta região e algumas outras, foram se levantando igrejas do Senhor, ou seja, nesse primeiro século, Jesus vai morrer por volta do ano 28, 27 até o ano 30 mais ou menos depois de Cristo, né? Há uma diferença pequena da idade dele com o ano 0 e depois disso, passado 10, 15 anos, a gente já começa a ver sinais dessas igrejas, ok? Já começa a ver igrejas que estão sendo formadas em uma série de lugares. E nessa altura do campeonato, quando João recebe essa mensagem, lembrem que eu falei, já havia por volta de mais de 100 igrejas. Né? Então, essa concepção de que havia só 7 igrejas é errada, certo? Havia já mais de 100 igrejas. Mas, pastor, num tempo tão curto assim, de poucos anos, sim, né? Mas, veja, o que Jesus faz? Ele seleciona 7 delas que trazem aspectos muito importantes para nós, né? E também para aquelas igrejas daquela época. É como se Deus, por meio de Jesus, falasse: olha, na minha onisciência, eu levanto 7 igrejas, falo sobre elas e elas são um resumo, não só da história delas, mas da história das demais igrejas daquela época, quanto das igrejas que foram surgindo no tempo,
quanto do nosso tempo hoje. Amém? Vale lembrar, nós falamos sobre Éfeso, ok? Nós vamos falar hoje sobre Esmirna, nós temos ainda Pérgamo, nós temos ainda Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia, depois Laodiceia. Nós já trabalhamos um breve resumo da ideia geral delas, ok? E se vocês verem no mapa, nós temos aqui então ali mais ou menos o que seria parte da Ásia hoje, Europa, né? Está vendo lá a bota que representa a Itália, e aqui em verde, logo embaixo aqui, uma parte do nordeste da África. E aqui, na maneira atual, hoje você vê bem ali a Turquia, e na pontinha aqui, ó, Esmirna, ok? Pastor, por que o senhor está colocando mapas? Porque parte dos irmãos nos solicitaram. Pastor, eu tenho dificuldade de visualizar aonde ficariam essas cidades. Não seja por isso. Amém? Aqui nós ampliamos então aquela parte da Turquia mais a oeste, ok? Bem aquele finalzinho da Turquia. Pastor, o senhor não falou que era na Ásia Menor? Sim. Ásia Menor ou Anatólia era o nome antigo. Hoje, essa região da Ásia Menor, ela se encontra dentro do país chamado Turquia, Turquia atual, ok? Então aqui, ó, Laodiceia, se você subir mais um pouquinho, Filadélfia, mais um pouquinho Sardes, mais um pouco Tiatira, lá em cima Pérgamo, desce Esmirna, e desce mais um pouco, Éfeso, e essa ilha aqui, bem do canto, escrito em amarelo, Patmos, ok? Então, vocês conseguem visualizar que eram igrejas com uma certa proximidade, certo? E que distavam, de certa forma, hoje, talvez não tantos quilômetros da ilha de Patmos, mas naquele tempo a realidade era outra, certo? Pastor, o que é a ilha de Patmos? Onde estava o apóstolo João quando recebeu o livro de Apocalipse? Pastor, ainda não estou conseguindo visualizar. Não seja por isso. Está vendo aqui? É uma parte do mapa da Ásia. E nós aqui, num tom meio róseo, não sei se dá para visualizar, nós temos a Turquia. Certo? Lá no cantinho, ó, com um círculo, tem a cidade de Izmir. Izmir é o que nós chamávamos de Esmirna, ok? Mas em outros países eles intitulam como Izmir, bem na ponta ali da Turquia, ok? É dali que nós vamos tratar hoje. Pastor, mas o que representa essa parte da Ásia Menor na atualidade? Alguns nos perguntaram isso, pedindo que a gente mostrasse para que eles visualizassem. Tranquilo, é isso aqui. Vocês conseguem ver o que vocês estão visualizando aqui? É uma parte da Ásia, uma parte da Europa, mas aqui, ó, bem entre esses mares, na cor azul, você vai encontrar a Turquia. Então veja como quando nós falávamos nas outras aulas sobre a parte comercial, sobre os portos, veja que a Turquia, ela era muito favorecida, ok? Por quê? Porque ela estava numa parte em que, ao norte, ela tinha o Mar Negro, a oeste, ela tinha o Mar Egeu, e ao sul, o Mar Mediterrâneo. Então, ela era cercada de águas, o que facilitava o comércio, ok? Mas para que vocês entendam, a Turquia hoje vem mais ou menos até aqui, mas essa parte rósea da Turquia, ou seja, mais ou menos 60% da Turquia atual, era o que representava a Ásia Menor ou Anatólia,
Então, eu creio que a mente de vocês já começa a abrir visualmente quanto aonde se localiza. Fica a dica para vocês também, e nós vamos comentar sobre isso, que das 7 igrejas, que cada uma se localizava numa cidade, nós temos em Esmirna a única que atualmente continua sendo uma cidade forte e poderosa. Então, se você quiser visitar, você tem condição de ir lá para a Turquia, visitar a cidade de Esmirna, não só a Esmirna histórica, mas a própria cidade atual de Esmirna, que conta, creio eu, hoje por mais de 3 milhões de habitantes ou coisas afins, ok? Muito bem. Pastor, quanto que é isso? Sorocaba tem 800 mil. Né? Por aí você já vê que é uma cidade forte. Pastor, eu quero ver isso no mapa em geral. Tá aqui a Ásia, ok? Você vê que grande parte da Ásia é composta lá pelo aquele vermelho lá em cima, a Rússia. Logo abaixo vem alguns países que pertenciam à Rússia, que eram da União Soviética, né? Cazaquistão, Uzbequistão e tantos outros. Mais para cá um pouco, você vai encontrar a Turquia lá no cantinho, lá num tom meio acastanhado, ok? Então, a Turquia e lá para baixo um pouquinho da Turquia, Israel, ok? Muito bem. Então, isso é a Ásia atual. Então, você consegue visualizar. Olha o tamanho da Turquia lá, olha que pequenininha que ela é. Então, por favor, não confundam quando eu falo Ásia Menor ou Anatólia, que é 60% da Turquia, com o que nós conhecemos hoje como Ásia, ok? É diferente, apesar da coincidência do nome. Por isso, Ásia Menor, ok? Muito bem, vamos ao texto, né? Diz assim a carta às 7 igrejas de Esmirna. Onde é que está isso, pastor? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreveu: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Preste atenção que tudo que Jesus menciona tem uma relação muito conectada com a história da cidade, com a história daquele povo, com a história daquela igreja. Então, perceba que quando nós falávamos em Éfeso, Jesus não falou o primeiro e o último, mas aqui ele fala. Então há um motivo do porquê ele fala que ele é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E nós vamos comentar sobre isso para que a nossa mente clareie sobre esses assuntos. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Parece contraditório, né? Jesus primeiro fala da pobreza e depois fala da riqueza, ok? Mas nós vamos explicar tudo isso. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. E aqui eu quero colocar para vocês um entendimento que é o seguinte: quando Jesus está falando sobre a blasfêmia dos que se dizem judeus, ele não está falando propriamente da igreja em si, mas ele está falando dos judeus que viviam na cidade. Então veja, a gente ouve falar muito de pessoas que dizem assim: pastor, a única igreja de fato que não recebeu repreensão é a igreja de Filadélfia. Mas se nós formos ser rigorosos, a igreja de Esmirna não recebe uma repreensão em si. Ela recebe conselhos, ok? Porque é uma igreja que andava segundo o altar de Deus, né?
nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, Jesus já está dizendo, vocês vão padecer, vocês vão passar em estreitos, ok? Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu gosto muito desse termo usado aqui, né? Dessa frase ou dessa oração usada aqui. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que eu gosto muito desse texto? Porque ele é um dos textos que deixa claro que se nós quisermos herdar a coroa da vida, se nós quisermos ser salvos, não é eu vou ser salvo na metade da caminhada e depois eu faço o que quiser porque eu já sou batizado, um dia já fui usado por Deus. Não, é até o fim. É o teu fim principalmente que vai te definir para onde você vai, ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Novamente ele frisa. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, da condenação. Mas vamos detalhar um pouco mais sobre isso, né? Pastor, eu lembro que o senhor comentou um resumo dessas igrejas há 3 semanas atrás, mas eu estou esquecido. Esmirna significava o quê? Esmirna vem da mesma origem da palavra mirra. Mirna, mirra, ok? Muito parecido. E o que significa mirra? A mirra, para aqueles que não conhecem, ela é uma especiaria amarga, muito usado no Velho Testamento, né? Mas por que Deus então permitiria que uma cidade tivesse um nome, que tivesse uma origem próxima, uma mesma origem da palavra mirra, que significa amarga? Porque Deus estava ali profetizando que aquela cidade teria um destino difícil, né? É fácil nós colocarmos algo amargo na boca e ficar com aquilo na boca? Não é fácil, né? Às vezes nós tomamos certos remédios, certas coisas que não são necessários, mas nos custa um gosto amargo, muitas vezes ruim na boca, né? Eu lembro uma vez que eu tomei chá de boldo, espero nunca mais precisar tomar aquilo, né? Mas essa igreja, da mesma forma que estava naquela época, ela é uma igreja, como nós falamos, que assim como as demais, elas, quando Jesus vai dar essa visão, ela não representa só aquele passado, ela não representa só o período que aquela igreja estava vivendo, ela representa 2 outros grandes períodos. Então, todas as igrejas que Jesus falou, como nós já mencionamos, Jesus queria falar primeiro com o tempo contemporâneo deles, ou seja, o que de fato eles estavam vivendo. Segundo, na história da igreja, nesses 2000 anos da igreja, essa igreja representaria um período desses 2000 anos. E terceiro, na história atual nossa, essa igreja também ocupa um espaço mediante a todas as igrejas que formam o corpo de Cristo, né? Muito bem. Essa igreja, então, se nós pensarmos no tempo, não mais só na época dela, ela equivaleria a mais ou menos o que a igreja do Senhor viveu do ano 100, que é mais ou menos o ano que o apóstolo João veio a receber a mensagem, o tempo que ele durou, né? Até o ano 313, que é o ano da conversão do imperador Constantino. Vocês estão lembrados? Pastor, não estou lembrado. Constantino era imperador. O que acontece?
Constantino tem um sonho. Nesse sonho ele entende que foi um sonho de Deus, né? Porque ele vê certas letras escritas, certos simbolismos que eram usados e que seriam iniciais que tinham relação com o cristianismo. Então ele faz uma aliança, ele diz, olha, se Deus me der essa vitória, a partir dessa vitória eu faço uma aliança com os cristãos e o império vai se tornar como cristão, não mais perseguido, mas cristão. Mas veja, e esse é um comentário para uma outra aula, do ano 100 ao 313, quando vai chegar esse imperador, são anos de extrema perseguição da fé cristã, né? Então nós vemos muitos cristãos morrendo nesse tempo, ok? Então daí você começa a sentir o porquê do nome Esmina ou mirra. Ok, então já demos um resumo inicial da ideia introdutória da cidade. Quero falar um pouco sobre Esmina daquele tempo, para que vocês entendam que Esmina estava vivendo e qual a relação disso com os dias de hoje. Para você ter uma ideia, Esmina era a cidade mais bonita da Ásia. Ah, pastor, mas o senhor não tinha falado que a maior cidade da Ásia Menor naquele tempo era Éfeso, perdão? Sim, mas entenda, eu não estou falando a maior cidade, eu estou falando a mais bela. Ela era, segundo historiadores, lindíssima, fora do padrão, ok? Muito bem, mas mesmo em porte, em capacidade, depois de Éfeso, ela vinha logo na sequência, e não era muito menor que Éfeso. Ela era uma cidade também de grande porte, a ponto inclusive de concorrer com Éfeso, ok? Como vocês viram naquele mapa no início da aula, as cidades, as 7 cidades, não se distanciavam muito entre elas. Para você ter uma ideia, entre Esmina e Éfeso, nós temos uma distância aproximadamente de 55 a 65 quilômetros. Para você ter essa concepção, seria como se fosse de hoje, daqui de Sorocaba para São Roque, ok? Muito bem. Essa cidade, inclusive, como eu falei para vocês, era uma cidade que tinha vista para o mar, ou seja, ela era uma cidade praiana, uma cidade que tinha praia, uma cidade que tinha acesso ao mar. E por isso ela era uma cidade que possuía rotas para outros países. Então, por exemplo, através dela você conseguia vir lá de Roma, na Itália, passar e chegar na Índia. Você também conseguia vir lá da Pérsia, ok? E ir sentido de Roma. Então veja a importância dessas cidades, porque eu estou falando da Pérsia, que era uma cidade que há tempos atrás, antes da Grécia, foi um império também, ok? Um país, né, que foi um império também. Estou falando de Roma, que pertence ao Império Romano, e estou falando que então da Índia, que sempre foi ligada também a essa área comercial, ok? Então não preciso nem falar que era uma cidade que tinha portos, e tendo portos tinha um comércio muito forte, que fazia grandes trocas de mercadorias, e uma vez que recebia muita gente de fora, ela precisava ter uma estrutura que pudesse receber essas pessoas. Então você vai perceber que as ruas dessas cidades não eram tão estreitas assim, elas eram mais largas, por causa da população e do grande porte de população que passava nessas ruas, e até mesmo animais e coisas afins. Você vai perceber
que era muito comum edificações como prédios e estruturas muito grandes na época. E para se ter uma ideia, inclusive, ela tinha uma escola de medicina ali naquele lugar. Então você já vê que é uma cidade extremamente diferenciada. E daí pode então ficar uma pergunta para vocês, dizendo assim: mas pastor, o senhor falou que Esmirna é amargo, né? Tem relação com o termo amargo de mirra. Mas não estou vendo amargo nisso, pastor. Porque, cidade grande, com praia, com ruas largas, com escola de medicina, com prédios. Amados, uma coisa é a estrutura da cidade. Uma coisa é o que a igreja dentro dessa cidade vai passar. Ok? Então separe isso, porque o foco de Jesus, além de falar com a cidade, o foco principal era a igreja que estava naquela cidade. E daí nós estudamos a estrutura que estava em volta, ok? Muito bem. Então vocês entenderam que a Esmirna, como ela tinha esses portos e ela era uma cidade portuária, então significa dizer que ela escoava todos os materiais, o que tinha que ser feito naquela região da Ásia para outros locais, e assim como recebia materiais e coisas afins de outros locais. Então era uma cidade de comércio intenso. Não preciso nem dizer, e aí a gente vai começar a entender o texto que Jesus falava. Lembra quando ele falou sobre os judeus e que eles não eram realmente uma sinagoga como eles acharam, mas sinagoga de Satanás? O que os judeus em grande parte trabalham? Com comércio, ok? Os judeus, de uma forma geral, até por uma cultura, por uma criação, por costumes, você vai ver sempre eles atrelados a alguma área comercial, né? Claro que tem suas exceções, é claro que você vai encontrar alguém que faça outra coisa, mas é uma parte muito forte atrelada a esse povo. Se eu estou falando então de uma cidade que tinha um comércio intenso, isso pode chamar o quê? Judeus que estão aqui em Israel a vir aqui para a Ásia Menor, que é mais ao norte. Ok? Por quê? Porque eles iam pensando que era um império romano, né? Ali tudo estava debaixo do poderio romano. Então, uma das notícias que se tinha é que talvez esses judeus migraram ali de Israel para a Ásia Menor por causa desse comércio intenso. E daí você também começa a compreender por que o apóstolo Paulo e outros apóstolos passavam por essas regiões, formavam igrejas nessas regiões e tantas outras regiões, ok? Muito bem. Só que Esmirna não era só comercial. Esmirna também tinha uma coisa que chamava muita atenção. Eles eram extremamente influentes no esporte. Pastor, mas já tinha esporte naquela época? Sim. Se você pensar nas Olimpíadas, as Olimpíadas foram criadas por quem? Quem é o povo que nós falamos relacionados a Olimpíadas? Os gregos. E o Império Grego veio inclusive antes do Império Romano. Ele veio antes do próprio Jesus, né? Aqui na Terra. Depois veio o Império Romano. Então a influência de esportes já existia já há muito tempo, mas Esmirna era uma cidade onde tinha um grande centro esportivo, certo? Então, você vê, era uma cidade comercial, era uma cidade que tinha esportes, e daí nós vamos chegar no motivo de todas essas coisas, ok? E era uma cidade de grande influência cultural. Por quê? Porque se você tem grandes comércios, você está trazendo riquezas, ok? Lembra que nós, por exemplo, nos dias de hoje, nós podemos falar em balança de comércio, favorável ou não, positiva ou não.
O que é isso? Quanto mais nós exportamos, quanto mais nós recebemos em dinheiro, em lucro, nós começamos a enriquecer, ok? Muito bem. Então, se você tem um grande trânsito de comércio, se você tem atrativos nas suas cidades como grandes portes, você começa a enriquecer e você então vai trazer novas riquezas. Por exemplo, eles montaram grandes teatros, né? Eles tinham uma arquitetura tremendamente invejada para a época, né? Porque se eles têm dinheiro, eles conseguem trazer os melhores arquitetos, eles conseguem trazer os melhores formadores, né, de teatros e tantas outras obras de construção. Acredita-se, e isso é muito provável mesmo, que essa igreja foi fundada, como eu mencionei anteriormente, por Paulo, ok? Muito bem. Quando nós mencionamos então, nós mencionamos que essa igreja de Esmina, ela era uma igreja então muito forte na Ásia e concorria com Éfeso e tantas coisas afins. Mas perceba que ela tem um detalhe diferente das outras. Você vai ver que quando nós mencionamos Éfeso, eu comentei com vocês e disse, muito provavelmente eles não ouviram o conselho de Cristo, porque passado alguns séculos, aquela igreja já não existia mais. Ela tinha sido consumida, né? E a própria cidade hoje, né, você tem como visitar essas regiões, sim, mas ela não está, né, como já foi outrora. Agora, Esmina é muito curioso, porque se você for hoje lá em Esmina, ela é uma cidade ainda grande, cheia de prédios, uma cidade atual, ok? Que recebe muitas pessoas que querem conhecer lá a cidade histórica. Ora, daí você vai falar, por quê? Porque ela foi uma igreja que andava conforme o Senhor. Ela foi uma igreja que passou por lutas tremendas, mas que andava no altar do Senhor, ok? Para você ter uma ideia, ela continuou sendo um centro, em termos de igreja, tão influente, que ela causou uma influência por vários séculos, ok? Muito bem. Então veja aí. Ali eu trouxe mais porque os irmãos disseram que gostariam de ver fotos e coisas afins. Mas perceba, o que você tem aqui? O mar, ok? O que você tem ali, ó? Uma cidade gigantescas, e não sei se dá para visualizar da onde vocês têm, mas cheia de prédios, ruas e coisas afins. Essa é a Esmina atual. Mas é claro que existe uma Esmina antiga, que geralmente os visitantes querem visitar. Ou seja, eu estou mostrando que aquilo que eu falei é verdade, a Esmina atual existe, ok? E a Esmina antiga também. Olha aí, né? Ruínas da antiga cidade, as estruturas da antiga cidade, e você vê ali uma série de pessoas que estão visitando essa cidade. Muito bem. Vamos falar um pouco mais então dessa cidade. Essa cidade tinha um desafio que é o seguinte, e agora eu estou falando da cidade em si. Ela tinha, por exemplo, um templo de adoração ao deus Baco. Pastor, ao deus Baco da onde vem a origem do termo bacanal. Por aí você já vê do que se trata esse deus Baco, né? Então veja, se por um lado a igreja era forte, por um lado a igreja era poderosa, nós temos uma igreja marcada por uma cidade extremamente corrompida.
Mas, pastor, o senhor falou que a cidade é rica. Amados, não confunda a riqueza, prosperidade financeira com prosperidade espiritual. São duas coisas distintas. É por isso que até hoje eu friso para os irmãos e digo, olha, eu não consigo entender a concepção de alguém atrelar a riqueza financeira estritamente à riqueza espiritual. São duas coisas distintas. Podem se conectar, podem andar juntas, mas nem sempre. Então, eu falar de uma cidade que tem uma riqueza financeira, uma riqueza cultural, nem sempre é falar de uma cidade que é rica espiritualmente, ok? Muito bem. Então, nós temos que então entender esses aspectos, e daí você vai falar, pastor, então por que Jesus vai chegar e vai falar assim, que ele era o primeiro e o último, e aquele que morreu e reviveu? E aí você precisa conhecer um pouquinho mais dessa história. Esmirna, ela também tinha um outro aspecto muito interessante, que é o seguinte, ela era uma cidade que ela havia sido edificada, formada, mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. Então era uma cidade milenar. Não era uma cidade como algumas da época que estavam se formando. Ela era uma cidade milenar. E ela foi formada pelo um povo chamado Lídios, ok? Muito bem. Só que ela foi formada no ano 1000 antes de Cristo aproximadamente, e por volta do ano 600, ou seja, quando ela estava mais ou menos com 400 anos, ela foi totalmente destruída. Raciocina comigo. Uma cidade que existia, que se fortificou, que cresceu, foi destruída. Tá. Passado 400 anos, então eu estava nos 600 antes de Cristo, agora 200 antes de Cristo, Lisímaco reconstrói a cidade de Esmina para ser o que ele chamava da Flor da Ásia, certo? Por que a Flor da Ásia? Já disse que Esmina era lindíssima. Então raciocina comigo, uma cidade 1000 anos antes de Cristo foi construída, dura 400, é destruída. Ela foi construída no ano 1000 antes de Cristo, dura 400 anos e é destruída. Passado mais 400 anos é reconstruída. O que te parece isso? Uma cidade que morreu e ressuscitou. Uma cidade que morreu e reviveu. E olha a inteligência de Cristo, olha a sabedoria, o cuidado e a singularidade de Cristo. Que às vezes, se a gente não vê esses detalhes, a gente não percebe. Imagina que Cristo chegou lá, vou falar algumas palavrinhas aqui, e não foi bem assim. Olhe como Cristo ele joga com aspectos da vida daquela cidade. Como ele trabalha aspectos da vida daquela cidade. Então ele está dizendo, olha, vocês são algo que se assemelha à minha história. Porque eu também sou aquele que morreu e reviveu. Eu sei a dor da morte e eu sei a graça da ressurreição. Entende? Agora veja, era uma cidade então que ela vai sair dos escombros, só que com um grande problema. Essa cidade, por então ter sido reconstruída, ela vai ser ali um simbolismo de fidelidade a Roma. Esmirna, para você ter uma ideia, ela ajudou Roma muito antes de Roma ser uma potência mundial, muito antes de Roma se tornar um império, né? Agora, ela tem uma conexão tão grande com Roma que, segundo historiadores, essa cidade de Esmina, depois de Roma, era a que prestava as maiores honras ao imperador. Consegue entender que se você saísse de Roma, que era a cidade principal, a segunda cidade que mais dava honras
ao Império Romano, ao imperador, era Esmirna. Para você ter uma ideia, Esmirna, no ano 195 a.C., um pouco depois que ela foi reconstruída, a primeira coisa que ela faz é erigir um templo da deusa de Roma, ok? Muito bem. Agora, o que acontece? Essa honra ao imperador, ela não se tratava só de honra ao imperador, era uma adoração. Ou seja, eles cultuavam o imperador como um deus, né? Havia um templo de adoração, por exemplo, ao imperador Tibério, ok? No ano 26 a.C. Então veja como era a submissão. E daí você começa a entender por que Cristo chega e diz assim, ó, eu sou o primeiro e o último. O que ele está dizendo? Não há ninguém antes de mim e nem depois de mim. Não há ninguém que consiga ser maior do que eu, porque eu sou o princípio e eu sou o fim. Ninguém prevalece além de mim, porque ninguém existe além da minha existência. Consegue entender essa concepção? Seria como você, por exemplo, querer, de repente, falar, puxa vida, mas da onde eu vim? Eu vim da minha mãe. A minha mãe é anterior a mim. Mas é interessante que entre os humanos, em geral, nós temos uma coisa assim. Os nossos pais vão nos gerar, mas talvez eles vão partir antes de nós. Então nós vamos ter algum tipo de existência num tempo diferente deles. Ok? De Jesus, não. Ninguém consegue ter existência fora de Jesus. Mesmo esses homens aqui. Mesmo esses homens que se entendem como deuses. E qual é o problema, pastor? O problema é que a palavra Deus, né, Deus em si, na sua origem, ela traz esse simbolismo da autossuficiência. De que alguém que é Deus não precisa de mais nada para ser autossuficiente. Ok? Ele não precisa de ninguém, ele é autossuficiente em si, ele é poder, ele é glória, ele é honra. E Jesus está dizendo assim, espera aí, eu já quebro essa ideia em dizer que esses imperadores são deuses. Porque você deve se lembrar, quando você estudou história, que César e tantos outros começaram a usar até o termo Augustus como algo divino, né? O nome Augustus como algo que trazia a noção de divindade, de como se eles fossem deuses. E infelizmente Esmirna ia nesse circuito. Agora veja, essa cidade então, como comentei com vocês, ela tinha uma grande concentração de judeus, né? Muito bem. Se vocês se lembrarem, quando nós temos a igreja ela começa a sofrer uma perseguição, certo? Quem foram os primeiros a perseguir esta igreja durante os primórdios dela, durante as primeiras fases dela? Primeiro o Império Romano, pastor, porque crucificaram Jesus na cruz. Tudo bem. Nessa sequência, nós começamos a ver o povo judeu se levantando contra essas próprias igrejas, que eles entendiam ser uma heresia na concepção deles. Ok? Então, esse povo que estava em Esmirna, e mais especificamente os judeus que ali realizavam seus comércios, começavam a acusar os cristãos. E não só acusar, eles acionavam o Império Romano. Mas como eles acionavam? Acabei de falar. Eles tinham uma estreita ligação com Roma. E o que Roma falava? Se tem notícia que então esses cristãos estão dando trabalho. Agora, qual é o trabalho que eles davam? Simplesmente que eles queriam divulgar Jesus como Senhor. Simples assim. Não causavam mal a ninguém. Para você ter uma concepção do nível da coisa que essa igreja enfrentou, você já deve ter ouvido falar do Policarpo. Pastor, daquele livro lá da literatura. Não.
Policarpo, lá da época dos mártires, né? Ele era um discípulo do apóstolo João. Imagina que João, na sua velhice, teve contato com Policarpo. Policarpo, então, era um dos homens que, depois da morte de João, ele vai ser um grande influenciador. Por quê? Porque ele vai viver seus dias pregando os ensinamentos lá da base, lá de João, ok? Só que no dia 15 de fevereiro de 155 depois de Cristo, ok? Ou seja, 55 anos, 60 anos aproximadamente depois da morte de João, esse Policarpo é levado a Roma. Por que ele é levado a Roma? Porque denunciaram. Porque falaram, olha, a igreja de Esmirna está causando problema, é uma igreja herética, ela é contra Roma, ela não aceita idolatria com Roma, ela não aceita tratar o imperador como Deus. E então ele é levado e forçado lá perante aqueles homens falar contra Jesus. Só que essa altura do campeonato, ele está com 86 anos, ou seja, um homem que também viveu bastante, né? E ele disse a seguinte, e isso tem lá na história, né? Eu não vou, né, colocando na nossa linguagem hoje, eu não vou falar mal de Jesus, do meu Senhor Jesus. Daí o que fizeram? Eles ameaçaram ele dizendo, tá bom, você que sabe, nós vamos colocar vocês com fera, seja leão, tigre ou coisas afins, né? E ele não se nega a, então, morrer por Cristo. Ele se diz, olha, mesmo assim, eu não vou negar a Jesus. O que fazem então? Eles falaram, então tá muito bom. Você está dizendo que você não vai morrer com fera? Ah, você está achando que essa morte é muito rápida, né? Afinal, o leão vai lá, te dá uma patada e você morre e pronto e acabou. Não, então nós vamos te castigar ainda mais. Você não vai mais com as feras. Nós vamos te colocar numa morte lenta na fogueira. Sim, exatamente isso. Eles amarram o sujeito, colocam determinados materiais que incendeiam muito fácil e o sujeito vai queimando vivo até morrer, ok? Sabe o que ele falou? Vocês podem me queimar vivo, mas há um fogo pior do que esse. O fogo do inferno que tem lá no juízo de Deus, ok? Então, ele diz assim, como eu posso me entregar e ser condenado diante de um fogo muito maior por ter negado o meu Jesus? Então, enquanto queimavam ele adorava o Senhor. Esse foi um dos mártires de nome Policarpo, né? Então, você verificou o seguinte, era uma igreja que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que foi tão perseguida, tão balançada, que mesmo assim, mediante ao fogo, não recusava o nome de Jesus. E aí a minha pergunta, você conseguiria passar por isso? Se hoje houvesse uma perseguição na nossa região, você morreria mediante uma fogueira? Ah, pastor, mas existe hoje isso? Existe. Em algumas cidades eles ainda queimam homens, eles matam homens lá, fazem os homens ajoelhar, fazem os homens cavar suas próprias covas, atiram nesses homens e esses homens já caem de joelho para dentro da cova. Não se tem nem o trabalho de sepultá-los propriamente ditos, ok? Alguns são colocados em jaulas e são submergidos, colocados dentro da água. E ali vão descendo, descendo até que morram afogados nessas águas, ok? Então, o que eu quero dizer com isso, que a igreja de Esmirna foi uma igreja extremamente perseguida. E por isso Jesus vem e diz para ela, vocês vão passar por
perseguição, por tribulação, por uma tribulação de 10 dias. E o que significa, pastor, tribulação? Ah, pastor, já sei, significa aqueles 7 anos que nós não, né? Aqueles que ficarem vão passar lá na mão do anticristo. Sim, mas eu estou falando do significado da palavra tribulação. Porque Cristo está dizendo que Esmirna vai passar por essa tribulação. Tribulação significa lugar apertado, uma força opressora que esmaga. Não é que aperta, não, que esmaga, ok? Então, Jesus está dizendo, vocês vão passar. E daí você vai falar, peraí, pastor, mas era uma igreja abençoada, era uma igreja que era perseguida. Eles vão passar? Vão. Ou seja, esse papo de que nós somos cristãos e por isso nós somos filhos dos reis, eu sou príncipe porque eu sou filho do rei, porque se o rei é dono de tudo, eu sou dono de tudo também. Cuidado, hein? Porque a palavra mostra muito clara que o povo fiel pode sim passar por estreito. E a Bíblia não diz que Jesus ia livrar dos estreitos. A Bíblia diz que lá no estreito, Jesus estaria com eles. Deus estaria com eles. Agora, Jesus também vai falar que conhece a pobreza deles. Se você for estudar um pouco o grego, você vai descobrir que a palavra pobreza, ela tem duas conotações. Primeiro é penia, que é aquela pobreza ligado a supérfluo. Então é alguém que não pode ter o supérfluo, mas o básico ele tem. Isso é penia. Então, por exemplo, você pode dizer assim, pastor, eu sou pobre, porque eu não posso, por exemplo, viajar para a Europa, eu não posso fazer isso, não posso fazer, mas o meu arroz e feijão eu tenho, ok? Mas existe uma pobreza que no grego é chamada de toquia, e toquia é a pobreza tão extrema que você não tem um essencial, você não tem o que comer. E quando Jesus vai falar sobre a pobreza de Éfeso, ele está falando sobre toquia, a pobreza extrema. E é por isso que às vezes é bacana a gente estudar os termos originais, porque você começa a ter a noção que você está falando de uma igreja que tinha dificuldade de ter o básico. E por que, pastor, essa igreja era tão pobre assim? Primeiro, porque ela era composta de grande parte desses cristãos por escravos, pessoas que não tinham direito e não tinham liberdades, ok? Então, era um povo que já estava acostumado a não ter liberdade. Era um povo que já estava acostumado a não ter vontade própria, porque em grande parte eram escravos. Opa, e aí? Segundo, que mesmo os cristãos livres estavam sendo atacados e expoliados. Como assim, pastor? O que eles diziam? O cristão que era escravo, pronto, acabou. Simplesmente era dominado, simplesmente era ordenado. E a segunda parte desses cristãos eram cristãos livres, mas que o Império Romano vinha até eles por causa de notícias dos judeus que os denunciavam e fazia o seguinte, você quer continuar com esse Jesus? Muito bem, então nós vamos confiscar sua casa. Nós vamos confiscar seu terreno. Nós vamos confiscar sua comida. Nós vamos confiscar suas roupas. Você continuaria sendo cristão se isso acontecesse com você? Então imagina que alguém lhe tira tudo. E daí você vai falar, mas pastor, espera aí. O cara é um cristão livre. Sim. Se ele é um cristão livre e alguém confisca o bem dele, isso para mim, pastor, vai além da lei. Isso para mim tem que ser recorrido pela lei judicial. Agora, quem estava confiscando? A própria Roma.
Quem estava determinando isso? A própria lei deles. Como é que você vai agir contra uma lei que vai te confiscar? Pastor, mas isso vai acontecer, amados? Quem ficar na tribulação, olha aí o termo que foi usado, tribulação, para essa igreja. Quem ficar na tribulação, e Deus queira que em nome de Jesus nenhum de nós fique, vai passar por situações como essas. Vão ser tirados bens, vão ser tirado tudo que nos é de direito, não vamos ter como recorrer a ninguém. Será que o sujeito continua cristão? Será que o sujeito perde seu pescoço como Policarpo perdeu lá no meio da fogueira a sua vida em nome desse cristianismo? Então olha a importância de nós estudarmos essa igreja de Esmirna, né? Então o terceiro aspecto, além desse de que havia muitos escravos e havia um povo que apesar de livre sofria ali valores que lhe eram retirados, bens que lhe eram retirados, nós temos um terceiro aspecto, que é o versículo 10, que fala que o diabo, o próprio versículo diz que o diabo vai lançar alguns em prisão por 10 dias. Então, veja a diferença. Alguns querem jogar tudo dizendo, tudo é o diabo. Peraí. O inimigo muitas vezes usa a mão dos homens, né? Ou às vezes até uma permissão de Deus por meio das mãos dos homens. Mas aqui, Deus diz que além das mãos dos homens, eles sofreriam prisão de 10 dias pela mão de quem? De Satanás. Calcula-se os estudiosos que isso não é um tempo literal, ou seja, não era só 10 dias. Mas é como se Jesus estivesse dizendo, é um breve tempo, mas esse tempo vai ocorrer na vida de vocês, ok? Agora veja, quando você fala que o diabo vai lançar alguns nas prisões, você pode imaginar assim, mas pastor, espera aí, hoje tem prisão aí que tem televisão, tem prisão aí que o cara tem cama própria. Opa! Eu estou falando de uma prisão romana. Eu estou falando que Satanás ia lançar eles nas prisões romanas. Sabe o que era uma prisão romana? Acredita-se que os locais não tinham mais de 1,5 metro ou até inferior a isso. Ou seja, você não conseguia nem ficar de pé no ambiente. Eram locais escuros, onde se tinha pestes, ratos, insetos e todos os tipos de coisas possíveis que defecavam naquele ambiente, que o preso também defecava naquele ambiente, que comia a sua comida naquele ambiente, ok? Para você ter uma ideia, quando o imperador, lá no ano 313, resolve dizer que por meio do seu édito, né, que vai livrar os cristãos das prisões, dizendo assim, olha, a partir de agora o Império Romano é um império cristão, muitos cristãos que estavam presos e ainda viviam, saíram de lá aleijados, saíram de lá sem qualquer condição de continuar suas vidas pessoais, por doenças gravíssimas, por corte, por retirada de membros. Então imagina essa cena. Por que retirada de membros? Ora, se dá uma infecção num braço, por exemplo, como é que você resolve? Pastor, vai lá, toma antibiótico. Não, decepa. Então você encontra cristãos aleijados, inclusive. Agora, é interessante que nos dias de hoje, quando você vai lá na igreja da Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, ok? Porque Coreia do Norte, ela é comunista, mas a Coreia do Sul, onde se tem muitos cristãos, né? E a Coreia do Sul, ela tem uma coisa interessante, ela é vizinha da Coreia do Norte. E você já deve ter ouvido falar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país onde não se permite o cristianismo, onde há muita perseguição
e é uma linha divisória muito tênue da Coreia do Sul. Então a Coreia do Sul, ela vive com essa sensação de que em algum tempo elas possam sofrer, né, perseguição e morte, né? Mas há muito tempo atrás houve uma guerra entre japoneses e coreanos, ok? E nessa perseguição japonesa foi morto muitos pastores, muitos cristãos, ok? E hoje, quando você vai lá naquele Museu dos Mártires em Seul, lá na Coreia do Sul, você deve lembrar de Seul, porque nós tivemos até uma Copa do Mundo, acho que de 2002, que foi lá entre Japão e Coreia também. Você vai nesse Museu dos Mártires e você vai passando e você vai vendo as histórias que estão ali dentro, certo? Só que você chega num lugar em que você se depara com um quadro. E nesse quadro tem um espelho. E nesse espelho está escrito assim: você pode ser o próximo mártir. Então olha que loucura, você vai entrar no museu, você vai ver uma série de lembranças de atrocidades, de marcas, de histórias, de homens que morreram. E aquilo vai te conectando dentro. Você fala, puxa vida, mas que morte cruel, que história cruel, que puxa vida, mas como esse homem foi corajoso, como esse homem não negou a Cristo. E lá no final tem um espelho. Você pode ser o próximo mártir. É de se pensar, amados. Bom, só para colocar então, há ainda uma quarta situação, que é a seguinte: da mesma forma que Jesus fala que aquela igreja é pobre, mas pobre, pastor? Sim, acabamos de falar. Boa parte, a maioria era escravos, e quando cristãos livres foram tirados tudo que eles tinham, foram lançados na prisão. Jesus disse que essa igreja é rica. Como assim? E aí eu puxo um pouco a história de Laodiceia lá na frente, a última igreja que nós vamos ver. Porque enquanto Laodiceia era uma igreja rica financeiramente, não só a cidade, mas a igreja era rica. E Jesus disse que Laodiceia é morna, ou seja, fria espiritualmente. Com Esmirna o processo é o inverso. Com Esmirna ele diz, olha, vocês não são suficientes porque são pobres, passam por lutas, não têm nem o que comer, nem o básico, mas vocês são fortes espiritualmente. Então, veja, era uma igreja, né, de Esmirna, no caso, que era muito pobre financeiramente, mas Jesus diz que fala dela como uma igreja rica, né? E por que rica, pastor? Porque, primeiro, ela sofreu, como eu falei, uma perseguição dos judeus, ok? Se você for lá, você vai compreender então o porquê do versículo 9, né? Por quê? O que fala lá no versículo 9? Jesus fala que é uma sinagoga de Satanás. Como assim, pastor? Lembra que eu falei que tinham muitos judeus ali naquela região? O que acontecia? Na época havia uma regra que era assim: para você ter uma sinagoga, você tinha que ter no mínimo 10 famílias congregando junto. Então, quando você conseguia trazer 10 famílias para congregarem junto, você recebia uma autorização para abrir uma sinagoga, para ter uma sinagoga naquela cidade, naquela região, ok? Como eles tinham muita gente, não precisa nem dizer, eles conseguiram formar uma grande sinagoga. Diferente, por exemplo, da cidade de Filipe, que é uma outra cidade mencionada no Novo Testamento, que não tinha sinagoga. Por que ela não tinha sinagoga? Porque ela não conseguiu juntar 10 famílias judaicas para ter essa sinagoga. Agora, eles se diziam a sinagoga, porque nós temos riqueza, nós temos poder, nós somos fortes. Jesus chega para eles e fala, vocês são sinagogas de Satanás. Por quê?
Porque eles levavam informação da igreja de Esmirna. Eles destruíram, traziam perseguição dos romanos contra os cristãos de Esmirna. E por isso Jesus diz: vocês judeus são sinagogas de Satanás. E por isso o verso 9 deixa claro que uma das primeiras perseguições aconteceu por causa dos judeus que estavam ali. Ok? Muito bem. Qual a segunda perseguição? Óbvio, dos romanos, porque se os judeus comunicavam aqui, quem eram os próximos a perseguir? Os romanos. E não preciso nem frisar, como eu já mencionei, em terceiro lugar, quem perseguia essa igreja era o diabo, porque Satanás, como nós falamos há pouco, lançou a muitos em prisão, ok? Muito bem. Então, nós entendemos que Satanás pode usar pessoas para nos causar danos. Ele usava os romanos para causar danos. Amém? E no versículo 10, Jesus então vai finalizar essa história encorajando a igreja. Não temas o que haveis de sofrer. Né? Na nossa sociedade hoje, infelizmente, uma sociedade hedonista. É uma sociedade que olha muito para o seu umbigo, né? E curiosamente a sociedade daquela época era assim também. Lembra que eles gostavam de esporte? Ah, mas pastor, tem problema esporte? Não. Mas qual é o porém, muitas vezes, desses esportes? É trabalhar o corpo, é trabalhar o seu eu, ok? Nada contra esportes, amém? Não vamos confundir a bola. Mas, dependendo do quanto isso mexia e influenciava as pessoas, isso mostra que uma sociedade era hedonista, pensava só no seu umbigo. E, infelizmente, a nossa sociedade de hoje, ela é um pouco assim, certo? Hoje, você vê cristãos que, às vezes, por uma palavra diferente, não vão mais em igreja. Ah, por que você não vai? Ah, porque o pastor não me cumprimentou na porta. Entendeu? Não estou aqui dizendo que não se deva cumprimentar, não, de maneira alguma. Mas estou dizendo que às vezes um simples pensamento contrário, uma simples ideia contrária, tira hoje algumas pessoas da igreja. E não estou falando da igreja XYZ, estou falando da igreja de Cristo. Ok? Muito bem. E Jesus então ele vai dizer, não temas, e um segundo encorajamento, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não se preocupe se você tiver que ir até a morte. Mas se você for na morte, lembre-se que quando você estiver morrendo, você vai receber vida. Amém? Amados, nós vamos parar por aqui, ok? E eu quero colocar para se há algumas perguntas. Não há perguntas. Não há perguntas. Amém? Espero que você tenha compreendido a história de Esmirna. Deus quer falar conosco através de Esmirna. Pastor, esse tempo de Esmirna vai voltar para nós, infelizmente. Né? Eu quero crer que muito desse tempo de Esmirna, de perseguição, vai ser lá na época da tribulação. Mas a Bíblia não diz se mesmo antes nós também não vamos passar por algumas tribulações. Como a Bíblia diz, ela fala sobre princípio das dores. Então, algumas dores nós vamos passar. A questão é, estamos prontos? Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Se você puder, compartilha esta aula com seus irmãos. Se alguns não tiverem possibilidades, vão lá no YouTube, assistam a aula pelo YouTube, ou seja, vocês podem assistir essas aulas quantas vezes quiserem e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Hoje à noite, culto às 7 da noite no online. Terça-feira, culto às 8 da noite. Quarta-feira, Mateus sempre distribui lá no site do Chama, né, alguns estudos para nós fazermos a evangelização no lar. Quinta-feira, a nossa
professora Paula, juntamente comigo, lá no discipulado de quinta-feira, 7 horas da noite. No sábado, o projeto Chama com os jovens. E no domingo de manhã, nós estamos aqui de volta às 9 horas. Tá bem? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa iluminar a sua mente, né? Te trazer dias em que você possa crescer no Espírito dele. E fica aqui então o meu abraço e realmente o meu carinho e o meu respeito por todos vocês que têm permanecido. Fiquem com Deus. Até logo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.